Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me gole da vontade divina minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade, estamos na página 376, ensinamentos absurdos sobre Fátima. Paz prometida. Ninguém nega, nem mesmo os inquisidores e críticos da Era da Paz, que Nossa Senhora prometeu em Fátima, que o seu coração imaculado triunfaria e um período de paz será concedido para o mundo. Sabendo que não podem negar esta promessa ou sua confiabilidade e insistindo, como a maioria faz, que o fim está próximo, eles são deixados a fazer um espetáculo de acrobacias sofísticas para tentar provar esse período ou Era da Paz ser, na verdade, o que já estamos testemunhando agora e há muitos anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial ou a queda do Muro de Berlim. É principalmente essa noção que abordaremos nessa sessão. Mas, primeiro, devemos considerar brevemente o outro método empregado por um inquisidor para fugir da promessa de Nossa Senhora: fingir que se aplica apenas ao céu. Lembramos que Fátima é uma aparição totalmente aprovada pelo Vaticano e que esta profecia de uma era, o período da paz, está contida na parte totalmente aprovada de sua mensagem. Qualquer um pode, por si mesmo, ler a própria promessa no site do Vaticano sobre as aparições de Fátima. No final, meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrará a Rússia para mim e ela se converterá e um período de paz será concedido ao mundo. Agora o inquisidor, com o qual lidamos na sessão anterior, realmente citou isso em sua tentativa de refutar a promessa de Nossa Senhora, mas ele apenas citou a primeira frase. Em nenhum lugar do livro inteiro em que ele apresenta esse argumento contra a promessa de paz de Nossa Senhora no mundo, ele citou a parte em negrito da citação em que Nossa Senhora promete um período de paz, o que significa que não pode ser uma referência à eternidade para o mundo, mas sim para o mundo, né? Talvez seja difícil acreditar que, ao tentar provar que não haverá era temporal de paz, um autor católico chegaria ao ponto de simplesmente omitir e ignorar completamente a clara indicação de Nossa Senhora de que haverá um dado por ela apenas momento após suas palavras que ele fez escolha de citar. Por mais difícil que seja acreditar, esses são precisamente os tipos de táticas nos quais os críticos da Era da Paz confiam numa tentativa desesperada de ter suas escatológicas especulações levadas a sério por um pouco mais de tempo. Tendo omitido completamente o que é essencial para entender a mensagem de Nossa Senhora, ela passa a argumentar que a frase no final é realmente apenas uma referência ao fim do mundo. Agora Nossa Senhora disse no final, diretamente depois descrevendo muitas provações que a Igreja e o mundo sofrerão, guerras, perseguições, etc. Mas nenhum leitor honesto teria qualquer problema em perceber que no final Nossa Senhora se refere ao fim das provações que acabou de discutir imediatamente antes de dizer isso, não jogando aleatoriamente uma referência velada e embaraçosa ao fim dos tempos. Agora podemos voltar ao argumento mais comum entre os críticos da Era da Paz, ou seja, que já desfrutamos a Era Prometida da Paz há algumas décadas. Agora, a sugestão de que estamos em paz no mundo moderno é uma reivindicação que se esperaria ouvir das fontes mais seculares e talvez tenha um interesse financeiro em manter o status quo, não de um católico que deveria saber que, como disse Madre Teresa, o aborto é o maior destruidor da paz, que bilhões de crianças foram mortas por ela neste período de paz que eles dizem, né? Esse período de paz entre aspas que eles
que dizem que foi, né? Que continua matando milhões a cada ano. Aqui nos beneficiamos de um famoso e belo discurso proferido do Dr. Peter Criff, no qual ele essencialmente cita um artigo que escreveu para a Crisis Magazine em junho de 1998. Se você não sabe que toda a nossa civilização está em crise, espero que tenha tido boas férias na Lua. Muitas mentes parecem impressionadas, no entanto, alegremente desconhecem a crise, especialmente os intelectuais, que supostamente são os que mais estão no topo dos eventos atuais. Fiquei estupefato em ler um artigo na capa da Time dedicado à pergunta: por que isso está tudo melhorando? Por que a vida é tão boa hoje? Por que todo mundo se sente satisfeito com a qualidade de vida? O tempo nunca questionou a suposição, apenas se perguntou por que a música no Titanic parecia tão legal. Descobriu-se ao ler o artigo que todos os aspectos da vida mencionados, todos os motivos para a vida melhorar eram somente econômicos. As pessoas são mais ricas. Fim da discussão. Talvez o tempo seja apenas playboy com roupas. Para um tipo de playboy, o mundo é um grande prostíbulo. Para outro tipo, é um grande cofrinho. Para ambos, as coisas estão cada vez mais melhores. Para eles, para o playboy, que vê o mundo como um prostíbulo, e para o pessoal que vê como um cofrinho. A noite está caindo, o que Chuck Colson chamou de uma nova idade das trevas está se aproximando, e seu admirável mundo novo provou ser apenas um velho sonho covarde. Podemos ver isso agora que no final do século do genocídio, que foi batizado de século cristão em seu nascimento. Tivemos profetas que nos avisaram que Kierkegaard, 150 anos atrás, na era atual, e Spengler, 100 anos atrás, em O Decline of the West, e Aldous Huxley, 70 anos atrás, no Admirável Mundo Novo, C.S. Lewis, 40 anos atrás, em A Abolição do Homem, e acima de todos os nossos papas, Leão XIII, Pio IX, Pio X e, acima de tudo, João Paulo, o Grande, o maior homem do mundo, o maior homem do pior século. Ele tinha ainda mais vergonha do que o Ronald Reagan ousou chamar do império de mal, nos chamou de a cultura da morte. Essa é a nossa cultura e a dele, incluindo a Itália, com a menor taxa de natalidade do mundo, e a Polônia, que agora deseja compartilhar o resto do holocausto do aborto no Ocidente. Nossa. Enquanto isso, faixas inteiras de continente, especialmente regiões da África, Ásia, Oriente Médio e América do Sul, são zonas de guerras literais. Uma das maiores crises migratórias da história está em andamento há muitos anos. A fome está em níveis nunca antes vistos na história, e doenças facilmente curáveis matam incontáveis milhões, enquanto bilhões de dólares são gastos em nações mais ricas em cosméticos. O genocídio de Ruanda trouxe consigo o assassinato a sangue frio por ataque de quase 1 milhão de civis, 1 milhão de civis inocentes por seus companheiros civis, e até hoje existem muitos genocídios em andamento, embora nenhuma das potências mundiais que possa impedi-los pareça se importar. E mesmo depois, no final da Segunda Guerra Mundial, houve mais de uma dúzia de genocídios. Os cartéis de drogas em guerra conseguiram transformar áreas geográficas inteiras em zonas de guerra de fato, mesmo que não possuam a qualificação legal como tal. E isso sem mencionar a destruição de centenas de milhões de vidas em todo o mundo, através dos vícios que eles promovem, e nos quais eles lucram. O terrorismo está ocorrendo em todo o mundo e o ataque mais mortal da história ocorreu em 11 de setembro de 2001. ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda, Pastores Fulani e muitas outras entidades têm cometido continuamente atrocidades por esse mal grotesco do terrorismo que podem dificilmente estar descrito. Bilhões de pessoas em todo o mundo vivem sob tiranias de ditadores, mais de 1 milhão ainda sob o comunismo, nas quais seus direitos humanos mais básicos são regularmente violados.
A perseguição global aos cristãos tem sido muito pior no século passado do que nunca na história. E não esqueçamos que a grande maioria da humanidade está objetivamente trilhando o caminho para o inferno, vivendo uma vida cheia de pecados graves, objetivos. Virtualmente todo o mundo ocidental sucumbiu completamente à cultura de morte e à ditadura do relativismo, de uma maneira que nossos avós mal poderiam imaginar. A família está em crise e a maioria das crianças, das quais existem incrivelmente poucas, já que a taxa de natalidade da maioria dos países ocidentais caiu para níveis destruidores da civilização, é criada em lares desfeitos, sem pai e mãe casados. O suicídio, a indicação definitiva de uma ausência de paz na sociedade, explodiu para historicamente níveis sem precedentes e se tornou uma das principais causas de morte, a principal causa entre os jovens, que são os mensageiros da sociedade. E agora, o suicídio está se institucionalizando através da eutanásia. O Papa Francisco disse de maneira bem franca, mais do que talvez qualquer outra pessoa, quando disse em 19 de fevereiro de 2019, não acho que nossos tempos sejam melhores que os da enchente, do dilúvio, eu acho, né? Do dilúvio. Que também disse que já estamos em uma terceira guerra mundial, expressando. Ainda hoje, após o segundo fracasso de outra guerra mundial, talvez se possa falar de uma terceira guerra lutando aos poucos, com crimes, massacres e destruição. É isso que os críticos da era chamam de paz? Mas quem chama o que este mundo teve nas últimas décadas, o período mundial de paz e triunfo do Imaculado Coração de Maria por Nossa Senhora de Fátima, fez uma injustiça muito grande a Nossa Senhora. É verdade, absurdo, né? Falar que a Nossa Senhora falou que esse período é de paz. Vamos terminar esta sessão considerando que ao longo de toda a história da Igreja, o Espírito Santo sempre trabalhou nela, moldando-a, formando-a e às vezes levando-a a novos entendimentos, mesmo que isso signifique mudar de antigos paradigmas que funcionaram bem em seu tempo, mas que não são mais adequados. Nesses momentos de transição, sempre existem aqueles que escolhem ver essa orientação, o que o Espírito Santo sempre faz de maneira suficientemente gentil que qualquer buscador sincero reconhecerá que não é um movimento artificial ou herético, como uma afronta, e depois prossegue para edificar-se a se opor. Na oposição, eles conflitam opiniões comuns com os dogmas da Igreja e depois perseguem o desenvolvimento que Deus está levando à Igreja com todas as armas que encontrarem. Pensam-se, por exemplo, nos muitos teólogos que viram a Imaculada Conceição como uma afronta ao ensino católico antes de ser formalmente declarado ex-cátedra, ou dos esquerdistas que hoje condenam o Concílio Vaticano II como herege, ou dos rigoristas que na década de 1700 condenaram as obras de São Francisco de Sales e de Santo Afonso de Ligório como lacistas. Obras que hoje são consideradas pela Igreja como uma das maiores espirituais obras-primas da história. Hoje não é diferente, só espero e rezo para que aqueles que até agora se dedicaram a condenar a era da paz como herética, recebam a graça de se submeter à verdade quando ela se tornar ainda mais clara do que já é. Mas, se eles se submetem ou não, uma coisa é certa: eles não podem parar Deus. Agora, se o agricultor, apesar de todas as dificuldades da terra, pode esperar receber uma colheita abundante, mas eu, agricultor celestial, expus do meu seio divino as tantas sementes das verdades celestiais para semeá-las na profundidade da sua alma, e o mundo inteiro será preenchido pela colheita. Você quer acreditar, portanto, que por causa das dúvidas e dificuldades de alguns como a terra sem umidade, outros como a terra dura e calejada, eu não faria minha colheita superabundante? Minha filha, você está enganada. Quando Deus se move, ninguém pode resistir a Ele. Né? Diário da Santa Faustina, não é nada a ver. Diário da Serva de Deus Luísa Picarreta, 24 de fevereiro de 1933. Então, Jesus falando para nós, né, que as verdades dele vão acontecer, né? Vai acontecer a sua era da paz, ninguém pode resistir quando Deus se move, né? Essa é a verdadeira graça. Amém? Deus abençoe, fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.